vamos lá. Então, a grande maioria da humanidade, infelizmente, ela não é totalmente sadia como a gente pensa. Isso foi assim até agora, né? Infelizmente, a maioria da humanidade ela é doente, sim. Nós somos considerados pelas hierarquias superiores de luz uma humanidade doente. E por que é que isso acontece? Porque é que até o presente, até agora, nós somos doentes. E é simples, porque o assunto da cura das enfermidades tem sido tratado simplesmente de forma muito paliativa. Porque se tivesse sido tratado de uma forma real, não haveria de forma alguma essas grandes porcentagens de pessoas doentes como nós somos. A grande maioria da humanidade é doente. E nós sabemos que existem pessoas que clinicamente não estão doentes, ou pelo menos não são consideradas doentes quando fazem exames, né? Pelo menos do ponto de vista médico, mas a realidade é outra. Muito diferente vamos dizer, dessa estatística. A verdade simplesmente é que essas pessoas, a maioria das pessoas, elas já se acostumaram com essas condições de vida, com essas energias doentes, com essas energias enfermas, já ficaram condicionadas às condições subhumanas de vida. Não acham que estão doentes, mas essas pessoas não são sadias. Elas estão doentes, sim. Quando alguém se habitua, e olhe e veja se você se coloca nessa condição, porque nós temos de dizer assim, eu não sou doente não. Será que não é? Vamos lá, vamos ver isso aí. Quando uma pessoa ela já está se habituando, ela já se habituou com problemas conflituosos, né? Com aquela vida perturbada, aquela vida cheia de problema constante, aquela situação que parece que nunca passa. Quando essa pessoa ela se acostuma com barulhos, com ruídos de lugares, né? Com barulhos de lugares agitados. Mas eu não gosto de lugares agitados, não. Vamos ver se você não gosta. Se sentem supostamente, se elas conseguem se sentir supostamente bem, com som altos em seus ouvidos. E olhe, a maioria vai dizer, Ave Maria Thelma, isso aí eu não gosto não. Vamos ver, né? Se a gente gosta ou se a gente não gosta, né? Então, se essas pessoas já se habituaram com esses barulhos, com lugares agitados, né? Com supostamente, se essas pessoas se sentem supostamente bem, com sons altos, né? Aquele som estridente lá no ouvido. Mesmo quando estão buscando a cura do corpo físico em academias. Porque às vezes a gente vai para a academia, aquele som estrondando lá no ouvido e a gente se sente bem com aquilo. A gente gosta. O coração vai no ritmo, pá, 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 pá. Parece uma coisa de doido e você tá ali a 1000 por hora, achando que aquilo é tudo de bom. Mas você não está sabendo que aquilo está destruindo a sua paz interior. Você não está se dando conta que você está quebrando um ritmo de tranquilidade que você deveria ter no seu corpo. Então, ao invés de estar colocando hormônios salutares no seu organismo, você está colocando hormônios de adrenalina. E a adrenalina não é muito benéfico para o corpo não, meu amor. Tá entendendo? Então, uma pessoa que está acostumada ao convívio e vive achando bom esses ruídos, ela não é uma pessoa sadia. Embora possa até ser diagnosticada como uma pessoa sadia. Ela ficou habituada com esse barulho, com essa perturbação de ritmo, né? E infelizmente essa tem sido nossa realidade até agora. Mas claro que com a benevolência divina, com a chegada dessa nova era de um mundo que está em processo de transformação, onde estamos saindo do caos para uma vida menos agitada, a maior parte da população vão sair da ignorância e a humanidade será informada sobre as leis universais que a gente já começou a falar. Aqui no nosso programa a gente só fala sobre essas leis universais. Qualquer lugar que você abra aí do YouTube só se fala das leis universais. A lei mais falada é a lei de causa e efeito, a lei do karma, a lei de atração, que é tudo a mesma coisa, tá?
Então, essa humanidade ela será informada assim sobre essas leis universais que desconhece, ou pelo menos a grande maioria. A grande maioria ainda desconhece. E os que parece que já conhecem estão começando a colocar em prática. Aqueles que supostamente parecem conhecer já devem estar colocando em prática. Isso é maravilhoso. E com isso, toda essa situação que estamos vivendo começará a mudar. E o assunto hoje é a cura das enfermidades, tanto física quanto emocionais e mentais, de uma maneira mais ampla do que ela tem sido tratada, porque ela tem sido tratada de uma maneira paliativa, onde se remove as doenças, mas não o que causou a doença. E a gente está vendo aí os hospitais, eles removem as doenças, mas eles não removem o que causou a doença na pessoa. Por isso, essas pessoas, essas doenças, elas acabam retornando para as pessoas. Então, iremos tentar nos religar com os níveis de realidade onde não existe doença. Essa é a proposta de hoje. Como é que eu posso me religar com os níveis de realidade onde não existe doença? Nós já sabemos que as doenças só existem nos níveis mais grosseiros, que são os níveis físico, né? As doenças existem em nós nos níveis mais grosseiros, que é o nível físico, o nível emocional e o mental. E esse mental que eu falo aqui é o mental inferior. E esses são os 3 níveis que nós temos mais contato de forma consciente, que nós vivemos como se fosse normal. E não é normal. São os níveis que nós nos habituamos a viver desde o princípio, vivendo sempre os problemas do corpo físico, os problemas emocionais, os problemas do pensamento que não para de fluir de forma equivocada. Quando ultrapassamos o nível mental, não existem doenças. Então a gente tem que ultrapassar esse nível mental, porque é lá onde as doenças não existem mais. E por esse motivo a humanidade está enferma, porque a maioria de nós vivemos nos concentrando nesses 3 níveis, observando o corpo para ver se tem algum problema, pensando muito negativamente e sentindo medo de todas as formas. E, infelizmente, a maioria dos humanos, de nós, estão concentrados sim nos fatos físicos. E isso quer dizer em tudo que acontece à nossa volta, em torno de nós. Nas coisas que acontecem no plano físico, no plano material. Ou seja, a maioria está concentrada no nível de consciência, onde as doenças são mais comuns. E a grande maioria fica concentrada no nível emocional, onde as doenças são mais comuns ainda. Ou a maioria fica hipnotizada, presas, obsessiva com os próprios pensamentos. E é claro que com isso estamos concentrados no mundo mental, né? Então, infelizmente, a maioria fica limitada nesses 3 níveis. Ou estamos pensando, ou estamos sentindo alguma coisa, ou estamos fazendo alguma coisa. Ou seja, estamos sempre inquietos nesses 3 níveis. E tem pessoas que vivem de dia à noite ligado na tomada 220, e eu vou lhe dizer que é a maioria da humanidade. Nós nos colocamos, infelizmente, nos colocamos em prisões, nesses 3 níveis, onde todas as doenças residem. É claro que existem em nós vários níveis onde a doença não existe. E em nós existem muitos níveis onde não existem doenças, mas nós estamos concentradas apenas nos 3 níveis, que é no pensar, no nosso corpo físico e no nosso emocional. Por isso que estamos presos aí nesse tormento. Enquanto só formos tratados, e isso aí a gente tem que começar a prestar muita atenção, enquanto a humanidade for tratada pela medicina da Terra e por nós mesmos nesses 3 níveis, seremos tratados só de forma paliativa. As doenças acabam retornando, ou tantas outras doenças novas, elas vão acabar tomando conta de nós, porque entra uma doença e sai outra. Mas com o tempo,
as pessoas vão transcender, claro, vão ultrapassar esses 3 níveis e vão sentir necessidade de procurar os outros níveis de consciência, até mesmo por não desejar mais viver dessa forma. E eu acredito que nós já começamos aí a entrar nesse processo. E aí vamos começar a viver no nível de consciência mental superior, né? No nível de consciência intuitivo e no nível de consciência espiritual, onde as enfermidades nesses 2 níveis não existem. Da consciência no nível mental superior é quando você já começa a ter o controle do que você pensa. Prestar atenção no que você pensa para controlar, para não permitir que a doença tome conta da sua mente. De consciência, você vai ter intuições no nível de consciência espiritual. E nesse nível as doenças não existem. Então vamos deixar de viver no ponto de vista paliativo, que é o ponto de vista de receitar remédios, de dar aconchego emocional. Toda hora vem alguém com problema, a gente fica ali dando aconchego emocional e sentimental e por aí vai. Isso seria um paliativo e não removeria a causa. E algumas pessoas já estão procurando esses outros níveis de consciências mais sutil. E a maioria precisa cuidar da saúde por não ter uma saúde completa. Então, na época atual, infelizmente, nós estamos vivendo isso aí. E as hierarquias superiores afirmam mesmo que nós, infelizmente, somos uma humanidade doente. E no futuro vai abrir-se para a medicina um campo mais amplo, porque iremos desabrochar a capacidade de ver além dos olhos materiais. Mas, por enquanto, a medicina só consegue diagnosticar o que está na superfície do ser humano. Ela não consegue diagnosticar coisas que estão fora do corpo, que ela só busca mesmo tratar a parte do corpo físico, os psicólogos e psiquiatras tratam a mente, mas não resolve a parte emocional, mas não remove o que causa esses problemas dolorosos em nós. E nós estamos, infelizmente, aí passando por cada situação horrorosa e a gente não está se dando conta por quê, né? E esse processo ele já está sendo realizado em nossos corpos, mesmo que nós não saibamos. Esse processo ele já está em andamento, como também o processo da chamada dimensão intuitiva. E isso nós já podemos perceber que hoje estamos mais sensíveis e mais receptivos para as coisas do alto, para as coisas do além, vamos dizer assim, né? De Deus, né? Para toda essa cura que está vindo através do universo. É claro que muitos outros fatos inéditos que estão ocorrendo no planeta e grandes passos ainda serão dados no campo da cura. Mas é um processo que nós já estamos vivendo. Nós sabemos de um ponto de vista amplo, de um ponto de vista físico, emocional e mental, que todos nós recebemos forças do universo. E forças que vêm da parte interna do Sol, desse sistema solar. E essas forças construtivas, através dos raios solares, entram em contato com a atmosfera do nosso planeta. Nós recebemos essas forças construtivas que nos constroem, que nos curam. Essas forças vêm dos raios solares desse nosso Sol e ela entra em contato com a nossa atmosfera da Terra. Como a nossa atmosfera da Terra, ela não tem a mesma purificação da atmosfera do Sol, de onde vêm essas forças, e a nossa atmosfera é a atmosfera da Terra, ela também não é da mesma purificação, ela não tem tanta purificação, né? Da atmosfera do resto do universo. A nossa atmosfera ela é muito contaminada, porque o planeta Terra tem que fazer uma purificação ainda, e já começou esse processo, por um processo de evolução, né, da gente sair dos apegos materiais para ir para um nível mental superior,
que é o nível mais amplo, né? Onde nós receberemos, aceitaremos mais as intuições. Então, para que a nossa atmosfera seja mais pura, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista mental, do ponto de vista físico, é que a gente vai ter que evoluir mais. E quando essas forças do Sol entram na atmosfera da Terra, ela encontra uma substância diferente, uma substância que é própria dessa atmosfera da Terra, onde nós estamos hospedados nesse momento, porque nós não somos daqui. Nós estamos fazendo morada aqui na Terra, mas nós não somos daqui. Então acontece um atrito, quando as forças puras que vêm do universo, que vêm do Sol, ele entra em contato com a atmosfera da Terra, que não é uma atmosfera purificada, que ela ainda não está suficiente purificada, então ela sofre um atrito. E desse atrito é que se materializa aqui na Terra as doenças. E esse fenômeno não é exclusivamente físico. Esse fenômeno existe em outras dimensões do planeta. Então, fazendo das enfermidades um fato bem concreto em 3 níveis de realidade, que é o físico etérico, que é o astral, o emocional ou o mental. O astral ou o emocional é a mesma coisa. São aquele nível que nós nos encontramos emotivos o tempo todo, com o coração o tempo todo palpitando. A gente não sabe nem de onde vem esses problemas que a gente sente no coração. E o mental é o mental pensante, que a gente não para de pensar. Então, além da dimensão da mente que pensa, esse desequilíbrio já ultrapassou para as energias mais sutis. Então, ele não está só na nossa superfície. Nós já adoecemos por completo. Então, as doenças são um fato muito além do que imaginamos. É um fato planetário. Na verdade, é um fato planetário mesmo. Sendo assim, não é só os seres humanos que podem adoecer, mas todos os seres. Nós vemos os animais adoecendo, animais com câncer, né? Animais morrendo de todos os tipos de doença aí, parasitas, os vegetais adoecendo e morrendo, né? Então isso significa que isso não tem a ver com a alimentação ou com os pensamentos. São doenças planetárias que os animais não. Os animais nós contaminamos, tá? Nós contaminamos com as nossas energias. Os vegetais nós não contaminamos, não. Mas eles adoecem por conta desse atrito que acontece quando os raios solares penetram na atmosfera da Terra, que ainda não é purificada. Mas são doenças mais sutis. E se nós fôssemos de outra forma, adoeceríamos apenas de forma sutil. E não morreríamos do jeito que nós estamos morrendo com doenças tão horrorosas, né? Mesmo que o homem não der motivo, vamos dizer assim, conscientemente para adoecer, mesmo que deixe os maus hábitos da vida, que o homem provoca, né, as condições para adoecer, porque nós provocamos as condições para adoecer. Nós temos muitas coisas que nos adoecem. Mas os animais, os vegetais, os minerais, mesmo assim, essa condição de enfermidade, ela é inerente à própria atmosfera da Terra, né? A atmosfera física e psíquica da Terra, por enquanto, claro. E quando falamos aqui nesse estudo, que isso aqui é um estudo, vamos assim dizer, porque esse programa de hoje é um belo estudo. E quando falamos atmosfera psíquica, estamos falando, a Dice mandou uma mensagem aqui que eu vou passar. Não existe doença, existe doentes. É isso mesmo, disse. E a humanidade, ela é considerada doente, né? E quando falamos aqui nesse estudo de doenças psíquicas, estamos aqui entendendo a vibração do plano mental, das vibrações do pensamento e do plano astral, ou do plano emocional, né? Porque nós estamos mesmo o tempo todo trazendo doença através das nossas emoções,
que está em vias, claro, de purificação, por fatos universais que não irei tratar aqui hoje, porque hoje não é o tema para isso. Hoje, já se sabe que a nossa lua, a lua que a gente acha bonita, que a gente admira, essa lua maravilhosa, ela foi um planeta que fracassou. A própria NASA, através de estudo que vazou na internet, tem aí cidade abandonada encontrada na Lua durante a missão da Apollo 20, a missão secreta da Apollo 20. Então você vai lá no YouTube e você vai encontrar esses vídeos, tem muitos vídeos mostrando que a Lua tinha uma cidade que fracassou, uma cidade abandonada. A própria NASA, claro, através de estudos, fez essa viagem aí para a Lua e encontrou, encontrou essa cidade. E os astronautas que foram nessas missões acabaram deixando vazar isso aí na internet, porque tudo vaza. Então acharam indícios de cidades e ainda seres humanos. Foram achados sim uma cápsula, algumas cápsulas, segundo eles, mortos ou intactos, os corpos, mas a gente não sabe se estavam mortos, só sabe que estavam lá encapsulados, né? Então, por esse motivo, a Lua transmite para a Terra influências que, para nós, são desconhecidas ainda, e das quais jamais ouvimos falar. E uma dessas influências sobre a Terra é a oscilação das marés, né? É o ritmo dos crescimentos da vida em nosso planeta. Falamos intuitivamente que as luas influenciam no crescimento do reino vegetal, mas é muito mais que isso. Nós sofremos influência provavelmente de seres que habitaram lá, que por algum motivo fracassaram e foi destruídos, né? Ou foram transferidos de mundo, né? De planeta. E uma das influências menos perceptíveis que a nossa Lua tem sobre o nosso planeta é a estimulação instintiva. Porque, embora já ultrapassamos o nível irracional, nós já ultrapassamos, né? Nós não somos mais seres irracionais, ainda nos permitimos agir com a irracionalidade diante de determinadas situações. E a influência emocional também em nós, ela vem da Lua. Então a realidade das doenças na Terra transcendem o próprio homem, como nós estamos vendo aí. Não, tem coisas muito além do que o homem causou as doenças. Ele causa muitas doenças sim, mas doenças mais graves. Mas, fora disso, o nosso planeta está passando por uma purificação, porque o próprio atrito do Sol no nosso planeta, por não ser purificado, já causa doença. Então precisa que o planeta passe por um certo processo evolutivo, para depois não haver mais esse atrito das forças do universo e do Sol com as forças do planeta, que é o que gera as doenças de um modo geral. E porque estamos encarnados na Terra, fazemos parte dessa realidade na Terra, é que temos que compreender muita coisa. E quando nós aceitamos reencarnar na Terra, aceitamos também viver e colaborar com um planeta que está nesse estado, né? A gente, quando vem para a Terra, a gente aceita as condições do planeta nesse estado, porque nós vamos vir para cá para aprender. Aqui é uma escola, né? E até a época atual, nós não tivemos consciência dessas coisas. Por isso, quando nós temos uma enfermidade, a nossa primeira atitude é lutar contra essa enfermidade. Até por não saber que o nosso planeta é um planeta que sofre com atritos que geram doenças. E isso, a partir desse conhecimento, parece uma coisa não muito inteligente, não é verdade? Porque lutamos contra algo que não está ao nosso alcance da gente vencer. Porque a enfermidade foi causada por ele, muitas vezes pelo próprio planeta. Mas essa enfermidade, ela está gerada no planeta por conta desses atritos. Então tem muita enfermidade que nós não vamos conseguir vencer. Isso quer dizer que quando encarnamos, aceitamos tudo que está no planeta, tudo que o planeta pode nos oferecer, que é característica desse planeta. É uma das tarefas do homem nesse planeta, é mudar essa situação, por já ter
essa possibilidade de mudar essa situação, e a gente já está tendo esse conhecimento. E agora nós já estamos ficando consciente. Então vamos frisar aqui que o que faz a gente viver doente é ficarmos, infelizmente, concentrados nos níveis humanos, que é o nível físico, emocional e mental. Enquanto estivermos concentrados, centrados, focados e prisioneiros do nível humano, se a gente vive limitando aos interesses físicos, aos interesses emocionais e mentais, então não há possibilidade alguma de nós sermos pessoas sadias. A mensagem da Zefa, aqui, Zefa que mora em Nossa Senhora do Socorro. Boa noite a todos, boa noite, Thelma. Boa noite, minha irmã, estou escutando a palestra, é verdade. Tem muita gente ficando doente e os médicos não sabem do motivo. Pois é, Zefa, não sabem mesmo, infelizmente, minha irmã, infelizmente, né? Mas isso tudo vai mudar, Zefa, já está mudando, porque Deus é misericordioso e tem mandado ajuda para nós, para o nosso planeta aqui, para que a gente se cure de coisas que o médico não conhece. Então, vamos lá, né? Então, existe sim, não há possibilidade que a gente fique curado se a gente permanecer nesses 3 níveis aí que eu falei, né? Embora em cada nível desses existem muitos processos paliativos para a cura, tá? Paliativos, mas não quer dizer que vai curar a doença. E processos também que nossa medicina avançada, tecnologicamente avançados, já existe, como através da medicina normal. A psiquiatria tem equipamentos fantásticos aí, a psicologia também tem usado vários equipamentos fantásticos e de várias formas de medicinas alternativas, são todos esses processos de tratamentos paliativos, mas nenhum desses vai curar a humanidade, tá? Por quê? Nós vivemos presos nos níveis, na mente, nos pensamentos, na nossa emoção, nós estamos presos no nosso corpo. A gente olha para o nosso corpo como se ele fosse doente, a gente só vê coisas ruins em nós, então a gente está preso nisso aí. E todos esses recursos são maravilhosos, né? Usados pela psicologia, pela psiquiatria, pela medicina alternativa, são maravilhosos sim, para nós, mas apenas é um suporte para a nossa cura, é apenas paliativo, mas não são esses que nos curam. Eles não têm esse poder de nos curar, porque todos esses recursos físico, emocional e mental estão em um nível onde a doença é um fato. Então, se a gente permanecer preso nos medos, no nosso emocional, no nosso mental e no nosso corpo físico, a doença aí é um fato. Não tem como a gente se curar. Estamos por conta própria, nos aprisionando nos fatos materiais. Estamos apenas vivendo uma realidade focada e concentrada nas dores, nas preocupações, nos medos, e vamos aprender a sair disso para que a cura real se proceda em nós. Se continuarmos vivendo, desperdiçando a nossa energia no medo do que vai acontecer, do que eu posso ter, no medo de não me curar, no medo no medo seja lá do que for, nós estamos dando força para as doenças. É como se estivéssemos colocando energia nela para ela prosperar e nos vencer. Essa cura, gente, ela só vai acontecer quando estivermos tendo contato com os níveis superiores de consciência, quando nós estivermos de alguma forma procurando um contato com um mental superior. Isso quer dizer quando estivermos buscando visualizar o melhor e pensar em coisas boas, parar de mentalizar coisas ruins, de visualizar só coisas ruins. Esse é o nível mental superior, quando nós visualizamos coisas melhores, pensamos coisas melhores. Esse é o nível mental superior, onde existem as ideias cósmicas, divinas, para a cura da Terra e para a nossa cura. E quando entramos
em contato com o mundo intuitivo ou o mundo espiritual, através de bons pensamentos, de boas atitudes, é aí que já estamos entrando no caminho da cura. E quando estamos no caminho, podemos e devemos mesmo usar à vontade os recursos do físico, do emocional e do mental, porque nós já entramos no caminho da cura. Mas enquanto a gente ficar focado nos pensamentos negativos, dando ibope para todas as mazelas que são faladas aí na televisão, que só fala lixo, só fala porcaria, e as pessoas 24 horas adoecendo, porque só quer ouvir isso, não vai ter cura. Mas nós temos que entender que apenas como recurso, né? A gente tem que pensar sempre isso, porque a cura, ela vem de outra região, que vem das forças do universo, vem das forças solares, das nossas forças interiores, que vem de outros níveis de consciência desconhecido para nós. Então, quanto mais estivermos focados, concentrados na nossa parte humana, na nossa parte fisiológica, na nossa parte emocional, menos chances nós temos de nos curarmos. Tudo que já temos aqui é maravilhoso como auxílio, mas nenhum deles pode nos curar de verdade. Quando nos concentramos em nos libertar do medo de adoecer ou de morrer, vamos entrar em sintonia com a nossa vida real, com o nosso eu superior, que é a nossa essência interior. A cura é processada e seus efeitos tornam-se visíveis nos planos físicos, vai se tornar visível no nosso corpo, vai se tornar visível no nosso emocional, porque nós vamos ser pessoas que temos emoções prazerosas e não de angústia, de dor, de medo. E no nosso mental, porque os nossos pensamentos serão melhores. Então, seja instantaneamente, seja a médio ou longo prazo, nós sentiremos os efeitos quando mudarmos de atitude. Então, portanto, não se pode dizer de maneira precisa que o indivíduo cure outro. Nós não podemos dizer de forma alguma que uma pessoa cure outra, mas sim que cada qual cura a si próprio, na medida em que traz essa união em si mesmo. Quando nós começarmos a ter consciência dos nossos pensamentos e focar em pensamentos melhores, a cura se dará em nós. Então eu não posso fazer com que o outro tenha pensamentos bons, porque eu não tenho esse poder. Então eu posso até fazer um paliativo nessa pessoa, mas ele não vai ser curado, porque ele toda hora ele adoece o corpo dele. E com esse aprendizado de hoje, já sabemos que temos que remover a causa da doença e não a enfermidade. E a causa é porque estamos muito concentrados no nível humano, estamos muito envolvidos com os pensamentos negativos de medo. E quando falo medo, envolve muito mais do que pensamos ser. Medo de muitas coisas. São as chamadas ansiedades que a humanidade vive completamente dentro dela, só pensando nela, está apaixonado por ela, apaixonado pela ansiedade que vive 24 horas e mais horas que pudesse ser contabilizada. Estamos envolvidos nos sentimentos humanos normais que estão no plano emocional e por isso estamos envolvidos com as atividades externas desequilibradas e desarmonizadas, né? Já que não está harmonizada com nenhum nível de natureza, nem da natureza, que todos nós já sabemos disso. Não é verdade? Se nós não estamos harmonizados com nada de bom, então não precisamos falar mais nada, não é isso? Estamos harmonizados? Não, estamos desarmonizados, estamos em o quê? Em contato com níveis baixos de pensamentos ruins. Precisamos falar aqui é como fazer a nossa conexão com os níveis sadios, porque já sabemos que, não é verdade? Nós já sabemos, eu quero frisar isso aí, nós já sabemos que nos encontramos em níveis doentes. Nós já sabemos isso, nem que seja a partir de agora, que não podemos ser sadios nos níveis que nos encontramos, pelos motivos que já foi falado aqui antes.
E temos que começar a mudar o foco do nosso dia. Não podemos mais ficar concentrados o dia todo nos níveis que nos adoecem, que são os pensamentos no nosso corpo material, nas nossas tristezas, nas nossas culpas, remorsos, pensamentos de medo, seja lá o que for, né? Que ainda não pensar ainda em coisas que ainda não aconteceu, pensando muito em um futuro que não existe, né? Mas também não podemos nos curar se não acreditarmos, se duvidarmos, se tivermos uma reação contrária à ideia que nesses níveis, além do nível mental, existe a saúde, existe equilíbrio e harmonia. Se não acreditarmos nisso, não vai adiantar, porque a cura não vai se dar, porque só conseguimos de fato fazer contatos com esses níveis mais altos com a crença, com a fé. Por aí já vimos que o nosso sofrimento existe porque passamos a maior parte de nossas vidas concentrado nesses 3 níveis. Ocupamos a nossa vida com pensamentos voltados para o nosso corpo físico, completamente material, para as nossas emoções, que é os nossos sentimentos de medos gerais, e preocupado com pensamentos que não param de nos atormentar. Né? Então nós somos atormentados por nós mesmos, porque o pensamento obsessivo, por alguma ideia, somos nós que alimentamos em nós. Então quanto mais focarmos em tudo isso, mais o sofrimento ganha vida e espaço em nós. O que não sabemos ainda, ou pelo menos não lembramos, é que existem em nós, no nosso ser mais profundo, outras forças, outros níveis de realidade. Mas quando começamos a entender ou a conhecer melhor isso com mais clareza e colocamos mais fé que é assim, é como se abrisse uma porta para a cura em nós. É exatamente aí que começa a cura. Nesse nível, nós já estamos em contato particular com a esfera de proteção do universo. Estamos conectados com seres universais e estamos em contato com todos os tipos de energia que vem do universo, que são a energia da saúde real. Infelizmente, nós vivemos todas as nossas épocas aprendendo somente a falar sobre doenças, a pensar sobre doença, e nos ensinaram que devemos nos prevenir das doenças o tempo inteiro. A gente vive tanto em doença que o tempo inteiro só nos ensinaram a nos prevenir de doença. Todos nós vivemos em um mundo que só se fazem propaganda das doenças, de remédios, da falta de saúde, as propagandas de todos os sistemas de cura paliativo. Só se tem propaganda disso. E isso quer dizer, né? E isso quer dizer, então, não temos dúvida que todos nós viemos focados na doença. Se não fosse assim, não tinha tanta propaganda de doença, porque não ia fazer sucesso. E só pode ser possível tornar essas doenças reais com tanto foco e com tanta paixão, porque eu imagino que quando estamos apaixonados por alguém ou alguma coisa, falamos sobre essa coisa ou pessoa o tempo todo. Isso é uma paixão de lascar. E nós falamos de doença o tempo todo, de comprar remédio, de fazer o tempo todo, tudo que passa na televisão é focado com relação à doença. Só se faz propaganda de remédio. Os panfletos que chegam é tudo sobre remédio. Então nós precisamos urgentemente termos foco em outras coisas, em outra situação, para passarmos a ser sadios. Isso é muito importante compreender. Sempre que vier um pensamento voltado para o nosso corpo físico, nosso sentimento, que nos causam medos, sofrimentos, devemos sair rapidamente desse foco. Não podemos alimentar essa energia, não podemos alimentar essa situação. Tudo isso acontece, gente, porque ficamos muito focados em nossa parte humana, que é feita do mesmo material que da Terra, né? Pois já sabemos que o nosso corpo é feito do mesmo material da Terra. E não nos damos conta que ficamos concentrados nessa parte que não é sadia. Porque se ela é feita do mesmo material que a Terra, e a Terra sofre muitas influências, não só da nossa Lua, que já foi um planeta que fracassou, como também dos atritos
quando o sol, os raios solares batem na atmosfera da Terra, então isso não pode ser sadio. Então o nosso corpo também não pode ser sadio, já que nós fomos feitos do mesmo material da Terra. E só agora estamos começando a compreender, com a ajuda da física quântica, de muitos cientistas maravilhosos, com o desenvolvimento da psicologia e o desenvolvimento da consciência, da expansão da consciência, do poder que nós temos, que tem também, que existe nesses níveis superiores. Então, com essa expansão, as coisas começam a mudar. A maioria de nós já ficamos sabendo e aceitamos que existe núcleo espiritual dentro de nós. Dentro de cada pessoa existe um núcleo espiritual, que representa uma energia, uma vibração que não é terrestre, porque nós somos uma mistura desse processo que é terrestre com o que não é terrestre, porque fomos criados fora do planeta e viemos habitar esse planeta. E é exatamente essa parte extraterrestre nossa que é consciente desses níveis de cura profundo. E muito de nós já sabemos que a concentração nesse nível profundo começa a fazer a ponte com esses outros níveis de realidade superiores. Assim ficamos conectados com esse centro do poder em nós. Então precisamos compreender que devemos tirar a nossa atenção, a nossa concentração desses níveis baixos e doentios, que são físico, emocional e mental, para colocar a nossa concentração completa nas energias superiores. Precisamos fazer uma reprogramação mental em nós. E podemos fazer isso de modo simples. É claro que nós temos que começar a fazer, mas fazer com firmeza e persistência. Existem várias formas de fazer reprogramação mental em nós. E falarei aqui uma delas, que a gente pode fazer. E a primeira é a gente tomar muito cuidado com propaganda. Eu vou te dar esse conselho aí, tome muito cuidado com propaganda que fala sobre remédio, para não ter tal doença. Não fixe a sua mente nessa propaganda. E se essa propaganda for escrita, não fixe os olhos nesse panfleto. Direcione a sua atenção nos níveis onde a doença não existe. Procure mentalizar somente saúde, não fale sobre a falta dela. Quanto mais você fala sobre a falta de saúde, mais falta de saúde você vai ter. Quando você vê panfletos falando sobre planos de saúde, ignore, porque você já cria uma realidade que você vai precisar daquilo. Acredite, você não precisa disso, você tem que começar a focar nisso. Eu não preciso, eu estou sadio. Pare de focar, eu sou doente, eu tenho doença disso, doença daquilo, porque quanto mais você fala, mais doente você fica. Tem pessoas que falam assim, eu estou diabético, o médico disse que eu estou diabético. Ele nem usava insulina e agora vai começar a usar porque focou nisso. Porque só foca na doença. Sabe, eu tive um problema de coração, você teve, não tem mais. Mas começa a dizer, eu sou cardíaco, daqui a pouco. Lá está cardíaco de novo. Porque senão ficaremos o tempo todo nesse ciclo vicioso e não vamos parar de construir hospitais, clínicas e mais postos e postos de saúde. Porque esses são os lugares onde ninguém é curado, só recebe paliativo. Porque se fosse curado, o hospital, uma hora ele ia ter que fechar. Porque o povo ia lá, se curava e voltava sadio. E isso não acontece. Eles não curam a causa das enfermidades. Eles dão remédio para curar a parte externa. Mas a parte profunda eles não conseguem curar. Então somos curados temporariamente por tempo limitado. A curto, médio ou longo prazo. Infelizmente, toda a nossa educação nos leva a manter esse ciclo vicioso. E é por isso que a gente não recebe a cura o tempo todo. A gente não recebe. Porque não existe cura para tal enfermidade.
porque a gente fica falando sobre ela. Hoje, quando muitas pessoas já passaram da metade da vida, já estão se preparando para desencarnar. E depois da metade da vida já estão desencarnando pouco a pouco. E passa o restante da vida esperando o desencarne, mesmo sem ter sinal que vai desencarnar. Só na mente da pessoa mesmo. Porque a pessoa não está doente, mas já se sente como se estivesse doente e acaba até adoecendo e desencarnando. Isso acontece porque essa pessoa fica vivendo e removendo o seu passado. Vive o tempo todo desperdiçando energia com coisas que já aconteceu, sabe lá Deus de quê. Essa pessoa ela vive desencarnando. Essa pessoa está mais morto do que o passado dela mesmo. Então precisamos contribuir para a cura desse planeta. E essa cura se dá através de seus habitantes, em uma parte, né? Se dá através dos habitantes, uma parte. E uma outra, através de forças superiores. E qual é a nossa contribuição para isso? Devemos reprogramar nossa mente para viver uma vida mais positiva e com mais fé. O próprio reino vegetal tem feito tudo o que ele pode para contribuir com a cura do nosso planeta. Vemos isso na perfeição das flores e pelo serviço que as plantas nos prestam, pelo serviço que as plantas prestam ao planeta, limpando o ar que respiramos, fazendo uma troca energética no ar, nos nossos ambientes, nos alimentando. Não só o homem, mas também alimenta o reino animal. Então o reino vegetal é o reino que mais evolui aqui no planeta, já que o reino animal foi tolhido por nós humanos. E pelo serviço das pedras preciosas, né? Pela beleza das pedras preciosas, você vê também que o reino mineral realizou um processo bacana no planeta. Então cabe ao homem se conectar com os níveis superiores para poder transmitir essa energia aqui para os outros reinos da natureza, a fim de se igualar com esses reinos do ponto de vista de serviços. Você consegue observar que o homem existe só para destruir e não para construir? Você tem observado isso? Ele só pensa em usar e nada mais, tirar proveito da natureza para ganhar dinheiro, mas ele não pensa em tirar proveito da natureza para se elevar, porque é só o que ele tem feito e ainda vai contra, esse é o pior, vai contra os que desejam equilibrar e harmonizar o planeta. Esses são detidos por forças inferiores que ainda dominam um percentual da humanidade. Então cabe à humanidade se conscientizar agora de qual é o seu papel aqui no planeta, porque até agora os homens estão achando que encarnam na Terra para coisas que em verdade não vão levar quando desencarnar, para ter apego a coisas e a pessoas sem ter uma vida própria para viver. Vive em função dos outros, né? Ou até mesmo de coisas, para procriar indiscriminadamente, sem sequer refletir nas condições que esse filho viverá. Essa nova era é a chegada do tempo do homem perceber que o que é que ele está fazendo aqui. O homem precisa compreender e perceber que ele não está aqui para somente as coisas físicas. Nós não estamos aqui para ficarmos prisioneiros do campo emocional, mental, seja lá do que for. Também não estamos aqui para sermos prisioneiros dos nossos pensamentos. Precisamos perceber que estamos aqui nessa vida para algo muito maior, muito superior, para irradiar aqui luz. Então é preciso tomar consciência que o reino humano é o único que ainda não faz o que deveria ser feito aqui no planeta. O reino humano tem um papel importantíssimo na Terra. Ele tem que perceber que não está aqui para construir casas somente, para correr atrás de dinheiro somente, para fazer filhos somente, para procriar. O homem está aqui na Terra para algo muito mais elevado. Ele precisa despertar para isso, para esse compromisso evolutivo. O homem precisa entender que todas as coisas que ele vive em busca só tem valor humano e não faz evoluir de modo algum.
Esse tipo de busca que a gente tem procurado aqui, ganhar dinheiro, construir casa, reformar casa, comprar móvel, ficar preocupado o tempo todo com filho, fazer filho, eu tenho que ter filho. Esse tipo de busca não leva nenhum ser desse planeta a se tornar evoluído. São buscas que não fazem a evolução. Os seres que percebem isso e agem dentro dos princípios universais da evolução do planeta não se desgastam com coisas desse tipo. Ele já entende de que adianta eu ter um castelo se tem tantas pessoas na rua sem lar? Que adianta ganhar tanto dinheiro, ter tantos títulos, ser tão importante aqui na Terra, se a maioria não tem sequer o que comer, se a maioria do planeta vive em condições subhumanas? Isso só serve para o homem enquanto estar aqui, mas nada além disso. Tantos homens que vêm para a Terra em tarefa de ensinar sobre isso, através de exemplos, não são valorizados, são chamados de loucos, ou então de sabe lá Deus o que, não vou nem falar, mas não são, ou então diz assim, ele é santo. Sim, ele é santo por quê? Porque ele despertou a consciência que quando ele morrer ele não vai levar nada. São apenas seres que já despertaram para algo muito maior que a matéria, já compreenderam que a evolução se dá através dessa forma de viver. Isso tudo são coisas humanas, que satisfaz a sua parte humana, mas isso é nada diante do que temos que fazer na vida. Isso tudo preenche o nosso ego, essas são apenas vontades humanas, e essas vontades e desejos humanos são muito conhecidos e muito paparicados por nós. E todas as vontades que hoje nós temos, que nessa vida nós temos, nada mais são do que lembranças, meus amigos. Lembranças de coisas que já tivemos em vidas passadas. É por isso que a gente fica com tanto desejo. Eu tenho um desejo de ter isso, de ter aquilo, porque você já teve em vida passada. E aí ficou arquivada em nossa memória subconsciente. E hoje vivemos querendo recuperá-las, sem entender nada. É por isso que a gente quer o tempo todo ter coisas. Eu preciso ter isso, eu preciso daquilo. Você não precisa ter, você precisa ter juízo. Você precisa ser mais positivo. Você precisa ser mais amoroso. Você precisa ser mais pacífico. Você precisa cuidar mais do nosso planeta, dos animais. Você precisa cuidar mais da natureza. Você precisa cuidar mais da sua saúde mental. Parar de ficar focada nas suas angústias. Mas nós temos uma vontade do eu interior, do nosso ser mais profundo. E essa vontade nunca paramos para perceber. Mas deveríamos perguntar ao nosso eu profundo. E não se preocupar com a resposta. Porque a resposta virá como que uma inspiração. Então, quando a nossa parte humana quer uma coisa, ela quer, eu não posso fazer nada. Eu posso até me envolver até certo ponto com o que ela deseja. Mas como hoje eu já sei, através dos níveis superiores, que a minha vontade profunda é outra e não é a minha vontade humana. A minha vontade humana é de querer coisas materiais, títulos materiais, fazer filho, ter filho, viver a vida do outro o tempo todo, se preocupar. Essa é a minha vontade humana. A minha vontade profunda é outra. A minha vontade superior é outra. E aí você pode perguntar para você mesmo. Você pode até me perguntar, Thelma, mas como é que eu lido com a minha vida, com essas duas vontades? Com esse conflito interior, como é que eu lido com isso? A Rita está aqui dizendo, maravilhoso programa, Thelma. Essa cura da mente é que tenho lutado para vencer. Gratidão por vocês existirem. Nós temos que vencer. A gente tem que sair desse negócio de mente, gente. O mente está nos afundando. Porque essa vontade humana constrói a nossa vida aos trancos e barrancos, de qualquer jeito. Essa vontade humana de ser atendida não tem vantagem nenhuma, porque todo mundo atende a vida e a vida está um caos. Por que a vida está um caos?
Porque a gente só atende às nossas vontades humanas, é os pensamentos vindo e a gente deixar o pensamento tomar conta da gente, passar uma perna na gente, dar uma rasteira. Então vamos ver se essa nossa vida construída pelas vontades humanas está nos trazendo benefícios que não sejam materiais, físicos, né? Mas benefícios da alma. A sua vontade humana está te trazendo benefício para a sua alma, está te trazendo paz, está te trazendo equilíbrio? Não? Então, está te trazendo sofrimento, não é? Porque você pode ter muitas vantagens materiais numa vida material humana. Você pode ter até uma vida supimpa, satisfazendo os seus desejos materiais humanos, mas você não tem paz, não sente uma vida calma, tranquila, harmoniosa. E na maioria das vezes tem muitas doenças causadas pelo estresse. Será que essa minha vida corresponde à minha vida em outros níveis de realidade, em níveis superiores? Será que a sua vida está lá, corresponde aos níveis superiores de realidade? Não. E para bem da verdade, não precisa perder muito tempo com isso, porque a gente já sabe que não corresponde. Não é verdade? Não corresponde a nada. Porque surgem o quê? Muitas enfermidades. Temos sempre enfermidades. Se é física, mental, emocional, surgem muitos estresse. Surgem na gente muito mal-estar. Não existe em nós paz. Não existe. Então existe em nós isso por aquele sinal global que nós já falamos lá, né? Que é o sinal que as doenças, nós já temos doenças, características, porque já é do planeta. Agora essas outras doenças aí é a gente que está buscando, né? Não é verdade? As influências externas que nós não podemos remover sozinhos, mas a ajuda já chegou e já começou esse processo para nos ajudar através da magnificência e da benevolência do Criador. Mas também nós contribuímos para essa situação enferma. Então, eu sei que dentro dessa conjuntura terrestre, eu posso ser mais ou menos enfermo, né? Eu posso ser enfermo porque eu estou buscando doença, ou eu posso ser enfermo porque o planeta ele já traz algumas doenças, mas as doenças que o planeta traz são mais suaves. Essas graves, essas doenças brabas que nós temos, foi a nossa mente que criou. Então percebam que nós podemos procurar médicos, psicólogos, seja lá o que for, mas se não buscar colocar a nossa vontade consciente no caminho da vontade do eu profundo, não vai adiantar nada. Estamos simplesmente, a maioria de nós, vivendo no eu raso. Às vezes, não entendemos porque só recebemos em troca ingratidão. Então você tem que perceber que há algo de errado. Eu mesmo manifesto, olha lá. Porque, olha, gente, eu quero que vocês prestem atenção nisso aí. Por que é que nós recebemos ingratidão o tempo todo? Porque eu manifesto. Se eu dou aos outros sentimentos e só recebo gratidão, é claro que em raríssimos casos até recebe coisa boazinha, mas na maioria dos casos só recebe ingratidão. Isso está querendo lhe dizer alguma coisa. Isso está querendo me dizer alguma coisa. Se eu só recebo ingratidão, isso está querendo me mostrar alguma coisa. E que coisa é essa, Thelma? Você se perguntar qual é o meu verdadeiro sentimento que eu dou. Qual é o verdadeiro sentimento que você está dando? O que é que eu tenho para manifestar de sentimento? Porque se for um sentimento que vem de sua centelha divina, do seu eu superior, do seu ser profundo, não é ingratidão que você vai receber em troca. Nós iremos receber em troca coisas boas e harmoniosas. Então vamos nos perguntar, gente. Perguntar de verdade, qual é o meu verdadeiro sentimento? Não tente manipular o seu ser para dizer que só dá coisas boas e sem desejar mais nada em troca. Pare de mentir, que você apenas doa sem interesse de receber, seja lá o que for, o afeto, ou atenção, ou coisas materiais, ou seja lá o que for, porque essa manipulação não funciona com seu eu profundo, com seu microdeus. Pergunte-se qual é a minha verdadeira vida. Qual é a minha verdadeira vida física?
Qual é o meu verdadeiro sentimento? As pessoas, quando ouvem essas instruções, dizem que bacana, que legal. Então, eu já vou fazer isso. Mas o nosso lado humano, em nossa mente, começa logo a nos auto-sabotar dizendo: não mexa muito com isso, porque isso pode começar a desequilibrar você. Porque chamam essa vida que a gente tem doida, desequilibrada, de vida equilibrada. Nós chamamos essa vida que nós temos de uma vida segura, de vida equilibrada. Chamamos isso de segurança. O nosso lado humano, então, não quer que a gente mude nadinha. Então ele fica nos auto-sabotando. Ele fica dizendo para você: olha, deixa essas coisas para lá, isso é tolice. Então, cada vez que você fizer essa pergunta: qual é a minha verdadeira vida? Eu quero viver a minha verdadeira vida. Eu preciso me encontrar. Eu quero buscar a minha paz interior. Essa coisa que vem de dentro diz: cuidado. Pare de perguntar isso, porque você vai ficar pior do que o que já está. É uma autossabotagem. Essas são as forças do mal. Essas são as forças que já estão desmascaradas e está sendo retirada do nosso planeta por seres benevolentes de amor e luz. Então, quando chegamos nessa fase de fazer essas perguntas de modo verdadeiro e sincero, esteja preparada para a resposta. E nós precisamos reconhecer em nós esses pensamentos, essas forças inferiores, nós nos sabotando para que a gente fique lá baixo, para que a gente fique arrasado, para que a gente vá em busca de se destruir, para que a gente seja humilhado, para que a gente nem se cure. Preste atenção nas forças involutivas que estão na sua mente. Nós estamos vendo um mundo que tudo está desmoronando. Não é verdade? Então você vai ter medo de quê? Por que você vai ter? Gente, a gente tem que enfrentar, a gente tem que vencer. Você não tem que ter mais medo. Medo de quê? O que é que você tem a perder? Se o seu próprio eu profundo lhe disser que sua vida não é essa. O que é que nós temos a perder? Nós não temos... Você vai perder o quê? Nós temos a perder casas, terrenos, carro, coisas materiais. Quantas pessoas trocaria tudo isso pela vida de paz interior? Morar em uma casinha simples nas montanhas com seus familiares e amigos queridos. Viver numa cidade tranquila e calma, onde tudo transmite paz e segurança verdadeira. Não ter luxo, mas não ter doenças terminais. Quem não deseja isso para a vida inteira? Quantas guerras e batalhas já destruíram cidades inteiras e vidas amadas? Quem não trocaria tudo isso pela paz interior? Quem não trocaria o luxo de suas mansões para ter paz, para não ter doenças terminais? Essa imensa insatisfação de não poder colaborar com a natureza, de não sermos ativos em nosso planeta, como é o reino vegetal, o reino mineral, como uma grande parte do reino animal que vive emanando a energia do serviço, de servir ao planeta da melhor maneira possível. Essa imensa insatisfação que o homem tem. Então, o que custa você perguntar para você qual é a sua vida verdadeira, qual é a minha vontade verdadeira? Deixa Deus responder dentro de você. Deixa Deus responder dentro de você. Percebemos que essa situação que estamos vivendo agora, esse caos, é para nos dar uma chance de tomarmos outros caminhos, procurar qual é a nossa vida verdadeira, qual é a nossa verdadeira consciência. Então, se você está sofrendo agora, você está tendo uma chance de você se perguntar: será que eu quero isso para mim mesmo? E você vai dizer: não, eu não quero. Então pare. Pare. Essa era a mensagem da noite. Eu tinha que dizer isso. Eu tinha que fazer isso. Sabe? Essa era a mensagem da noite. Essa mensagem não é minha, é do universo. Essa mensagem foi transmitida para mim pelo Espírito Vitória, pelo Espírito Sofia, pelo Espírito Francisco. E por Trigueirinho. E por Osho. Essa mensagem são de grandes mestres. Esse conhecimento não vem de mim de forma alguma, não vem de nós humanos, vem de luz, vem do alto, vem de coisas superiores. Essa é a mensagem da noite. Então, paz e luz, reflita sobre tudo que eu falei.
Se você quer continuar nessa vidinha que você tá, deixando que o mal tome conta de você, ou se você começa a prestar atenção para você mudar. Suba o seu nível, vá para um nível melhor. Quando o pensamento vier, diga-se: chega, pensamento, chega. Você não vai acabar comigo, não. Nós vamos vencer juntos. E pronto. Boa noite e paz e luz.